Facincani, você ontem estava na bronca com o Palmeiras, né? Sim. Pela atuação do Palmeiras contra o Santos. E o que muito torcedor reclama é que esse Palmeiras está tendo resultado, mas vem de 2 anos sem título e que não está jogando bem com o time que tem. É isso, a sua crítica é essa e um péssimo resultado, né? Contra o Santos no Allianz Parque. É isso, Pilhador. Um abração pra você. Grande satisfação estar nessa mesa espetacular aqui, Vampeta, Mauro, contigo também. Um baita prazer fazer parte desse timaço aqui da Jovem Pan. E você falou muito bem, a liderança do Palmeiras ela é culposa, né? Uma liderança sem intenção, porque a equipe em campo ela tem resultado, mas não tem desempenho. E como você abriu muito bem o programa dizendo da polarização, se você olha para o seu principal rival jogando um futebol propositivo, com ideias, com variações, com ótima gestão, com um elenco muito forte, praticamente 2, 3 jogadores por posição, e você precisa rivalizar diretamente com ele pelas principais competições, em algum momento, quando você tem uma limitação de desempenho, essa equipe melhor vai te ultrapassar. Em 95% das vezes no futebol, o melhor vai ganhar do pior, né? Ou daquele que, no caso, é inferior tecnicamente. E a tendência é essa, né? Porque é o que eu tenho brincado. O Flamengo me parece um trem na ladeira gigantesco dando farol, e o Palmeiras é uma motocicleta elétrica ali, pelo amor de Deus, se segurando nas cabeças, porque o futebol que o Palmeiras apresenta, de fato, é um futebol que não passa nenhuma solidez ao torcedor, não passa nenhuma solidez aos próprios jogadores, ideias perdidas dentro de campo e muitas vezes, e o resultado ontem foi apenas uma normalidade. Entenda isso, Pilhado. Você abriu dizendo que tinha um super favoritismo na teoria do momento nos clubes, administrativo e etc. Em campo, o que o Palmeiras apresenta hoje não deve nada a equipes que hoje estão em parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, brigando por situações mais preocupantes. O futebol do Palmeiras é limitadíssimo. E daqui pra frente, se não tiver evolução, a tendência é, ladeira abaixo. Mas você acha que dá para comparar com o futebol do Santos, Facincani? Porque, querendo ou não, muitas vezes que eu escuto, tá, em vários programas, inclusive no nosso eu já escutei, é que o torcedor do Palmeiras ele não liga se vai jogar tão bem ou não como liga o torcedor do Flamengo. Ele liga por resultado. Você discorda disso? E aí eu acho que tu exagerou, né? Comparar com o futebol do Santos, aí não, né? Ô Pilhador, analisa o Palmeiras em campo, analisa os movimentos do Palmeiras em campo, a forma simplória que o time joga. Se você vê o Palmeiras tentando sair pro jogo, tentando desenvolver uma ideia, quando um adversário, por exemplo, joga mais fechado e o Palmeiras roda a bola de um lado pro outro para terminar num cruzamento na área sem fundamento. A falta de posicionamento de atletas decisivos dentro de campo que não jogam em suas respectivas melhores posições e com isso o time se torna amplamente pragmático, para não dizer previsível. Dentro de campo, quando você vê esse time jogar, ele não deve nada a equipes que têm mais dificuldade. Olha o campeonato hoje, o Coritiba, mesmo com a derrota ontem pro Vitória, o Coritiba joga um futebol que não deve nada no Palmeiras, o Vitória joga um futebol que não deve nada no Palmeiras, o Atlético Paranaense joga um futebol que não deve... Todas essas equipes que surgem no início de competição com menos ambição que o Palmeiras, jogam exatamente como o Palmeiras tem atuado. Por isso que é uma crítica e por isso que o torcedor tá revoltado. Agora, Pilhador, tem uma coisa, o Palmeiras hoje tem uma divisão polarizada, né? Tem a divisão da seita, que ama, que defende, que morre abraçado com Abel Ferreira, e tem aqueles que tentam enxergar um pouco de futebol e realidade dentro daquilo que o clube precisa. O clube precisa de desempenho. Para ganhar do Flamengo, ou você tem desempenho ou você não ganha. E os números do Campeonato Brasileiro comprovam isso há quase 10 anos. Eu até achei que foi um jogo bem movimentado, porque a equipe do Santos deu trabalho pro Palmeiras, né? A equipe do Santos no primeiro tempo, sem a presença do Neymar, o Roleze fazendo uma boa partida, poderia até em algum momento passar a bola pro Gabigol, umas 2 ou 3 oportunidades que estava sozinho, o Barreal, foi um jogo legal. Primeiro tempo, sai na frente, poderia ter feito o segundo, né? E aí o Palmeiras muda, tira o Kelvin, bota o Alan ali como... Lateral direito. Perna canhota, coisa de louco.
E poderia ter tomado o segundo. Não, o coisa de louco foi no primeiro tempo o Gustavo Gomes fazendo uma jogada de lateral direito e o Murilo de lateral esquerdo. Não, e poderia ter tomado o segundo naquelas... Sim, nas cotas do 3 contra 2 também, né? Então, quer dizer assim, foi um jogo que o Palmeiras, o Santos vinha aí em baixa, mal na Sul-Americana, último colocado do seu grupo, na zona de rebaixamento, estava na zona de rebaixamento, com o empate saiu, botou o Inter, que ainda vai jogar contra o Fluminense hoje, pode ser que o Santos volte ainda hoje para a zona de rebaixamento, o Palmeiras se mantém na liderança, agora em critério de aproveitamento, se o Flamengo ganha seus 2 jogos e o campeonato estaciona, fica 1 atrás do Palmeiras, onde vai enfrentar o Palmeiras no Rio antes da parada para a Copa do Mundo, né? Jogadores, eu achei que os jogadores do Palmeiras poderiam render mais também, né? Muito abaixo. Outra coisa que tem que se cobrar muito, cara, a gente fala assim, eu sempre coloco isso. Você não pode ter um zagueiro como o Gustavo Gomes e o Murilo. Vou falar deles dois, porque é os 2 zagueiros que estão mais tempo aí jogando. Durante a competição, ele vai ter que marcar Pedro, ele vai ter que marcar o Yuri Alberto, ontem teve que marcar Gabigol, ele daqui a pouco vai estar marcando lá o Hulk, o do Cruzeiro, Caio Jorge. E esses caras, eles têm que matar a jogada, chegar junto no cangote deles, e os caras estão jogando. E o treinador que não joga, pega 8 jogos. Isso tem que ser cobrado, pô. 7 jogos, né? Então, quer dizer, o Abel não estava à beira do campo, aí o jogo ali, Palmeiras empata, ficou naquela ali e tal, aí teve aquela confusãozinha no final, achei a arbitragem do Cláudio muito boa, porque os caras foram lá cobrar 12 minutos. Pô, você tinha que ser. Faltou dar 12 minutos. Eu falei, pô, deu 2 minutos. Vocês foram arrumar confusão. Claro. A resposta dele foi essa. Mas, de fato, tem que jogar melhor mesmo. Você tem uma equipe com potencial. Ontem saiu até de uma forma diferente com o Lucas Evangelista, o Andrés Pereira mais um pouco à frente, o Marlon Freitas. Né? O Maurício começou jogando. Né? O Tigrinho faz falta nessa equipe. Mas o que se cobra no Palmeiras é um futebol mais atrativo. Não é só do jogo de ontem, que é um clássico contra o Santos, não. Em jogos até menores. Né? Por exemplo, o jogo do meio de semana contra o Cerro Porteño. É um Palmeiras, cara. É um Palmeiras. Você tem que ir na hora que ir para campo, você tem que fazer essa diferença de um clube que gasta R$1 bilhão em atletas. Claro. Você tem. Por que você gastou R$1 bilhão? É para que esses jogadores façam diferença. Né? E a equipe faça diferença. Então, vai ter nos resultados, mas não é um futebol de cantar. Tanto que eu acho que foi no intervalo, acho que a torcida já estava vaiando. Já vaiaram no intervalo. No intervalo, já quando saiu, porque a gente está vendo que o Santos vem em baixa, mesmo sendo um clássico. O Santos não ganha do Palmeiras 17 jogos, se eu não me engano, dentro do estádio do Palmeiras, que vai mudar o nome logo aí, né? Acho que semana que vem. Então, quer dizer assim, o Flamengo hoje vai entrar babando, sabendo que o Palmeiras... O Flamengo hoje vai escalar o que tiver de melhor para poder ganhar o jogo diante do Vasco, para se aproximar mais ali. Né? Porque a gente sabe que os portugueses, até o próprio Jorge Jesus falava, vocês não se preocupam com a Liga? Né? Porque em algum momento se dava prioridade às Copas e não ao campeonato, né? Vocês não se preocupam com o campeonato? Então, acho que me parece que o treinador do Flamengo, vendo hoje esse empate, ele vai ser com força máxima. E o Palmeiras acho que deixou 2 pontos sim, porque o Santos vinha em baixa. O último colocado na Sul-Americana, não ganhava 4 jogos e fretou com a vitória ontem o Santos. E sem o Neymar. E por pouco o Palmeiras não perde o jogo ontem. Vamp, porque por um bom tempo o Santos foi melhor no jogo. O Palmeiras começou a ser melhor realmente ali com 15 minutos do segundo tempo. O Santos chegou... No segundo tempo o Santos começa bem melhor. Sim, aí o se o Barreal Rolese tem o último passe, a decisão final, um passe melhor, o Palmeiras tinha tomado uns 2 com 15 minutos do segundo tempo. Sim, é isso que eu tô falando. O Santos foi melhor até os 15 do segundo tempo. Aí depois o Palmeiras cresceu. Só que é muito pouco, pô. É muito pouco, ainda mais contra um time como o Santos, com todo o respeito ao Santos, que tá na fase que tá. E, Mauro, você, né, sempre chamou atenção para isso. O Abel agora tem um timaço na mão. Claro que tem que ser cobrado jogar melhor. Porque a gente já falou aqui várias vezes. Alan, Arias, Vitor Roque tá machucado, Matei Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício, né? É um time que eles contrataram pesado,
Contrataram jogadores de muito talento. E tem muito debate, né? Ah, mas o que importa é ganhar. Ah, estão falando mal porque são contra o Palmeiras. O que importa é ganhar. E você falava, vai chegar uma hora que esse futebol não vai entregar. E agora 2 jogos seguidos, né, Mauro? 2 jogos ruins, com resultados abaixo do esperado. O Cerro Porteño, que é um time muito abaixo do Palmeiras, um empate. E agora contra o Santos, um Palmeiras que o Facincani discordou um pouco, mas que eu achava favoritíssimo. Contra o Santos, o líder, contra o Santos da zona do rebaixamento, dentro do Allianz Parque. Acho curioso que finalmente agora já começa a haver uma cobrança mais, digamos, frequente com relação à qualidade do jogo do Palmeiras. Porque essa balela do que importa é ganhar e tudo, isso aí é só para bobo, né? Porque se você joga melhor, você está mais perto da vitória. Se você não joga tão bem, você não está tão perto da vitória. Ah, mas ganhou o título. Está ficando cada vez mais no passado essa coisa de ganhou o título. São 2 temporadas ganhando só um paulista, nada no ano passado e um paulista agora. Ah, mas sempre chega, fica ali em segundo. Sim, o elenco é muito bom. Vai chegar, claro que vai chegar, porque o elenco é muito bom. Mas o técnico do Palmeiras, ele é claramente um discípulo do José Mourinho e o repertório é esse. Não vai mudar. Há momentos em que o time até pode, pela combinação de bons jogadores, conseguir construir uma jogada mais bem construída, trabalhada. Acontece, já aconteceu ao longo desse tempo todo, porque os jogadores são bons. Mas a proposta de jogo, ela não é, na minha opinião, compatível com o que de melhor esses caras podem oferecer. Então você vê que quando o Palmeiras flerta com a virada, é o quê? É o jogo de sempre, pressão, a torcida vem junto, aquela coisa toda, tá em casa. Mas você não vê uma jogada mais trabalhada, o time exposto demais ontem, quando sai para o jogo, muito exposto. Muito exposto. Quando o Palmeiras resolve ocupar o campo de ataque, ele não se defende bem. Foi assim que perdeu para o Flamengo no passado, inclusive no Maracanã, lembra? Ele ocupou o campo de ataque, o Flamengo jogou em transição e meteu 3 gols no primeiro tempo. Foi aquele período que tomou 3 gols do Flamengo no primeiro tempo, 3 gols da LDU no primeiro tempo, o gol do São Paulo quase 3 também, né? Aí teve aquela polêmica do pênalti, enfim. Então, o que está acontecendo acho que é uma coisa muito assim, previsível, porque você tem um elenco formado com jogadores com uma qualidade técnica mais alta em relação a elencos de temporadas anteriores recentes, e você não tem uma comissão técnica que não combina com esse elenco. Não combina. É simples assim. Então é um desafio para eles conseguir fazer esse time jogar aquilo que, em tese, pode jogar, porque os jogadores são muito bons, sem dúvida alguma. É só lembrar a final da Libertadores. O Palmeiras tira no meio campo o Andréas e o Rafael Veiga, que foi embora, emprestado para a América do México, e a bola viajando. Saindo dos zagueiros para buscar o Vitor Roque. Aí se vira aí, garoto. Dá o seu jeito aí na frente, aí com meio dos zagueiros adversários, para ver o que acontece. Foi o jogo inteiro praticamente assim. Até a chance do Palmeiras naquela bola do Vitor Roque que o Danilo tirou na final da Libertadores foi o quê? Pressão, joga na área. Uma jogada trabalhada, uma construção de jogada, uma coisa mais elaborada. Você não vai encontrar. Não vai encontrar, porque o modelo de jogo é esse. Veja bem, gente, não é nem uma crítica à forma de jogar, nada não. É uma constatação, é a maneira como joga. Discípulos do José Mourinho, que sempre foi um técnico também mais dessa linha do que de um jogo mais, digamos, sofisticado, né? Mas o elenco do Palmeiras pode oferecer um jogo mais sofisticado, só que isso não me parece fazer parte do repertório de quem monta a estratégia, dá os treinamentos, define a escalação, faz as substituições, que é a comissão técnica. Eu gosto de falar da comissão técnica porque não é um técnico, é uma comissão técnica. Tanto que eles se revezam. Um fica suspenso, o outro fica à beira do campo, o outro vai na coletiva, não é isso? Sim. São diferentes personagens. O nome que sai lá do técnico é um. Tá? Invariavelmente está suspenso. De novo tá, né? Aí fica lá um outro na beira do campo. Mas ele não vai para a coletiva. Até porque algumas coletivas dele não foram muito felizes, né, no passado. Então bota um terceiro personagem. Então é uma comissão técnica trabalhando e ela não parece ter o repertório capaz de tirar desses jogadores aquilo que em tese eles podem oferecer. Então você tem o quê? Um elenco subaproveitado. Bom, mas está liderando, chega, porque os jogadores são bons. E tem, claro, algumas qualidades. O time se defende bem, por exemplo, quando está fazendo 1-0, defendendo ali, segurando o resultado, ele consegue segurar. Fez isso contra o Bragantino. Aí o que eu questiono é, contra o Bragantino, você está jogando em São Paulo, contra o adversário que está acostumado a jogar em Bragança, é freguesaço do Palmeiras. A sua torcida está ali numerosa, igual a do adversário, no mínimo, né? Está ganhando de 1-0. Aí você faz o segundo tempo ali acuado contra as cordas e o Bragantino em cima. Sei lá, eu acho que é muito pouco, né? É um adversário que você pode se impor contra ele, pode tentar se impor. Mauro, antes fosse o Bragantino, você tem que olhar. O Cerro Porteño fez isso.
Também. O Júnior Barranquilla fez isso. O Sporting Cristal, dentro do Allianz Parque, no segundo tempo, fez isso, quase que empatou o jogo. Estamos falando de 3 times que, em tese, quando a gente faz a análise dos grupos da Libertadores, o Palmeiras passaria com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de susto. Ele não ganha do Barranquilla, ele sofre para ganhar do Sporting Cristal e ele não ganha do Cerro Porteño. Isso é alarmante, na minha modesta opinião. Haja visto o seguinte, o que se cobra não é plástica de jogo. Não. É competição. É um jogo que te dê resultado. E aí, quando o Pilhado fala dos títulos recentes, vamos lembrar o seguinte, o Palmeiras ganha 2 estaduais contra 2 times que estavam na Série B. O Santos em 24 e o Novo Horizontino em 2026. Sim. Né? E aí, pelo menos há 3 temporadas que o Palmeiras não apresenta esse tipo de repertório. Tudo começa na virada 22-23. Aí tem aquela teimosia da história do Hendrick, que o Palmeiras sacrifica uma Libertadores porque não valorizou a meritocracia dele, do Luiz Guilherme, do Kevin, jogadores que entravam e tinham qualidade para mudar um sistema de jogo que estava travado. Lembra a história de dobrar o lateral, aí tentava jogar com 3 zagueiros. Na frente. Enfim, começou aquela loucura toda. O menino volta, a revelia, né, do técnico. Por quê? Porque tinha sido eliminado da Libertadores, quase salva uma classificação contra o Boca no Allianz Parque. Classificação essa que depois da eliminação o Abel Ferreira conversa com o Al-Sadd para assinar o pré-contrato. E agora está público. Agora não é uma especulação, agora foi público. Aí, Tico, você que descobriu isso. Agora foi público, né? Sim. E eu fui e me esculhambaram quando eu falei. Aí teve o pré-contrato, ô Pilhado. Antes do término do Brasileiro, diga-se de passagem. Aí o menino salva o Brasileiro a partir daquela virada histórica com o Botafogo. Ganha na conta muito de uma individualidade. 24, não acontece nada. Ganha o Paulista, sequência da temporada, eliminado em oitavas de final de Libertadores pro Botafogo, eliminado pro Flamengo em oitavas de final de Copa do Brasil, disputa lá até o final do Campeonato Brasileiro, mas depois daquele jogo acachapante com o Botafogo em casa, expulsão do Marcos Rocha, todo um time completamente perdido, perde. O ano passado, o que aconteceu? Foram 4 derrotas significativas para Corinthians no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, para o Flamengo, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então tem que se entender que já deixou de ser um jogo bonito, ou para analisar um jogo bonito. Agora, a análise que tem que se fazer, Mauro, Vampeta e amigos, é jogo que vence. Vence, mas com competitividade. O time do Palmeiras deixou de ter essa competitividade. Porque tem isso, né? Imagina. Não, perfeito. Porque tem isso, né? Porque aqui na pauta até tem. Palmeiras chega ao 13º jogo sem perder. Mas é negativo esse jogo de ontem. Esse jogo pro Palmeiras de ontem é muito negativo. Tanto o jeito que jogou quanto o resultado. Porque é jogo para ganhar em casa. E outra coisa, né? Que muitas vezes, o Mauro até fala sempre aqui, eu também, ficam, mas se fosse o Flamengo, e aí até compararam da outra vez, quando se falou do futebol do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, né, o chat, todo mundo, eu vi até nas redes sociais, mas contra o Flamengo o Red Bull Bragantino ganhou de 3-0, o Palmeiras ganhou e questionam, mas foi criticado quando o Flamengo perdeu de 3-0, e muito. Agora, realmente, com o elenco que tem esse Palmeiras hoje, se contentar só em resultado, uma hora, como disse o Facincani, como disse o Mauro, vai tropeçar. E o Flamengo vai estar ali, sempre na cola. O Palmeiras pode ser mais regular que o Flamengo? Até isso eu digo, já foi. Hoje em dia não é. O Flamengo do Leonardo Jardim... O Flamengo do Leonardo Jardim, que a gente vai falar daqui a pouco, tem 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então, é o Flamengo também que está crescendo. Mauro César Pereira, o Paulinho pode fazer esse time crescer muito, na sua opinião? Tem que ver se ele vai ter sequência de jogos, né, gente? O Facincani já falou aqui. Não, terça-feira já talvez possa não jogar lá em Lima, contra o Sport Cristal. Não dá para fazer qualquer tipo de projeção. O caso do Paulinho é um caso muito grave, muito tratado assim como secundário. Como um clube coloca 18 milhões de euros, mais 2 jogadores, você pega o valor de mercado dos 2 meninos que foram embora, ali vai dar 20 e poucos milhões. Sim. 20 e poucos milhões de euros. Se esses meninos se valorizam muito, de repente esses 18 viram 30. Claro. Se um passa a valer 8, outro vai valer 4, você soma 30 milhões. Por um jogador que não consegue jogar.
Quer dizer, quem é responsável por isso? Eu falo assim, a presidente do Palmeiras tem feito várias aparições. É uma obsessão lá com o negócio de BAP, Flamengo. Sim. Ela tinha que falar, como é que é isso aqui? Quem foi? Ela não é chefe? É isso. Vem cá, quem é a pessoa que autorizou? Não é ela que tem que fazer o exame médico. Então, é o Anderson Barros? É o departamento médico? Quem foi que contratou? Nada contra o Paulinho, mas vamos combinar. Se o jogador não tivesse passado no exame médico, se soubesse disso, o Palmeiras não contrataria, gente. Ninguém vai contratar um jogador lesionado com uma situação que ele fica um ano e pouco e mal joga. Porque não faz sentido. Você pega esse dinheiro e contrata um outro jogador. Existem jogadores que, historicamente, já foram contratados, assim, lesionados e recuperados. Quando você sabe, não, o cara está machucado, mas isso aqui ele vai ficar bom. No caso dele, é uma coisa complexa. E, infelizmente, ele é um ótimo jogador e tal. Mas, cara... Eu, quando vi a contratação do A questão é assim, era complexa ou se tornou complexa? Ficou, exato, mas tem que ter uma explicação. Não, mas quando eu vi a contratação do Paulinho, Paulinho e Hulk entregava por ano ao Atlético Mineiro em torno de 40 gols, 40, 50 gols. Sim. Hulk e Paulinho no ataque. Tá, que era aí quando e o Atlético Mineiro vira SAF, com os 3 R, né? Eram 4, agora são 3. Os 4 R lá, um pediu afastamento. Os caras chegando com dinheiro para injetar, no caso, né, que a gente estava pensando, eu digo, o Atlético Mineiro nem brigou para... Não, vendeu correndo. Vendeu correndo, me dá o Gabriel Menino e me dá o outro... Patrick. Rápido. É a mesma coisa que você ir no mercado, vou ali comprar um cara com a lesão de cruzado. Eu vou pagar 18 milhões. Sim. Eu falo assim, a lesão do Paulinho tá mais do que do cruzado. Muito mais. O Pedro já voltou. O Pedro na época tava... O Pedro voltou em 7 meses. 7 meses. Então, essa coisa, eu digo, como é que vai? E o departamento médico do Atlético Mineiro, o médico é da seleção, né? Sim. É o da seleção brasileira. É o Lasmar. Eu digo, como é que foi assim? Comprar, ninguém, ainda deu 2 jogadores, o Atlético Mineiro não brigou em nada. A gente sabe do potencial do Paulinho, tudo. Aí falou assim, eu comprei, já se pagou pelo jogo do Mundial. Não, isso é uma loucura. Mentira, não existe Isso é uma loucura. Não existe. Então vou lá. Aí o Flávio até brincou outro dia aqui no programa. Brincou, não, falou assim: não. É a mesma coisa que assim, Cristiano Ronaldo. Eu tenho aqui mais de 30 milhões de dinheiro pra você fazer um jogo só lá no Palmeiras. O Messi vai lá só fazer um jogo, tem 30 milhões de euros. Só um jogo, aí eu vou. O que aconteceu com o Paulinho. Um jogador que todo mundo sabe que é muito bom, mas que a transparência nessas explicações, elas não me convencem. Não me convencem. Porque uma coisa é, você chega, você tem uma certeza que o cara vai voltar a jogar como você bem colocou. Tá bom, daqui 3 meses de recuperação. Tá bom, vou pagar 18 milhões, daqui em abril o cara tá de volta, tem Mundial de Clubes, Libertadores e tem a sequência. Aí passa a se trabalhar com a dosagem, que é natural, o cara tá parado, ele vai voltar aos poucos, 10, 15, 20 minutos, tem Mundial de Clubes. E dentro da competição nos Estados Unidos, entende-se que o Paulinho estava no, entre aspas, sacrifício, que a condição física dele era muito mais debilitada do que se imaginava e que ele ia voltar para passar por uma nova cirurgia. É isso que eu não consigo entender. Onde que está o agravamento? Foi na origem ou no tratamento ou nessa pós-recuperação? E o Mundial de Clubes já tem o quê? 10, 11 meses que aconteceu? Sim, Meados sim. do ano passado, já estamos em maio. Exatamente, junho. Olha quanto tempo. Quanto tempo, né? Quase 11 meses.